Hoje pela manhã, acho que muitos pais tiveram o privilégio de acompanhar aqui a homenagem das crianças, nesta data que se convencionou como o Dia dos Pais. Nós temos que tomar muito cuidado com as datas convencionadas, porque muitas vezes concentramos nela tudo aquilo que nós precisamos fazer para esses relacionamentos e nos esquecemos que ao longo do ano, diariamente nós temos a oportunidade de homenagear as nossas mães, os pais, as mulheres, os homens, enfim. Mas, já que existe um calendário e que nos é oportuno e propício, que nessa data, de fato, aproveitemos-la muito bem e façamos uma referência e destaquemos, dentre a correria dos nossos dias, uma homenagem especial às pessoas que compõem a nossa família. E hoje pela manhã, por uma questão de missão, na congregação, não pude estar presente e começar a conviver de uma forma muito mais aproximada dessa celebração do Dia dos Pais. E eu fiquei pensando então a respeito desta relação. Normalmente nessas datas, para muitas pessoas se torna uma data de certa forma constrangedora, porque nem sempre as lembranças que temos daquelas pessoas que tantos homenageiam são as melhores possíveis e que tirariam de nós, de forma espontânea e muito sincera, um elogio, um agradecimento, porque muitas vezes, meus queridos irmãos, muitos vivem a realidade de pais ausentes porque faleceram precocemente, terminaram seus dias e não podem estar ao nosso lado ou próximos para podermos abraçá-los. Muitas vezes ausentes porque se distanciaram, vivem em outros estados, moram distantes geograficamente da sua residência e ficam impedidos também de um contínuo aproximar, de uma troca de carinhos, de amizade, limitados pelo espaço. Mas também há aqueles que são ausentes mesmo estando tão perto, mesmo estando debaixo do mesmo teto, ausentes no interesse, ausentes na afetividade, ausentes na justiça, na sabedoria, na prudência, na condução das tarefas do lar. Vivemos realidades tão diferentes, muitas vezes, realidades que não nos permitem, com toda a verdade do coração, expressar um sentimento de gratidão pela figura materna. Isso é uma realidade. Muitas vezes arcamos e pagamos com o preço da imaturidade daqueles que foram pegos de surpresa e se tornaram pais, aparentemente por um acidente, por uma falta de precaução, e também convivemos anos e anos marcando a nossa vida com traumas, pela inexperiência, pela falta de amor, de zelo, de compromisso, de uma figura tão importante no lar. Lógico que também temos o outro lado da balança, pais muito presentes, participativos, que conduzem, que lideram, que acarinham os seus filhos, que os educam. Mas eu gostaria de falar nesta noite, independente da imagem da figura que você tenha do pai ou das limitações naturais dos homens, dos seres humanos no exercício de suas funções familiares, eu queria falar a respeito de um pai que é perfeito, de um pai que está sempre perto, de um pai que exercita continuamente, de uma forma especial, uma ação, uma ingerência totalmente voltada para os seus filhos. E eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, e acompanhar atentamente a leitura dos versos de número 9 ao 13. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versos 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não precisaríamos nem abrir nossas Bíblias para recitar estes versos. Versos que nos acompanham muitas vezes no calar da noite, ao nos recolhermos para dormir, ou para iniciar o dia. E quantas vezes não repetimos estas palavras como oração, sem, no entanto, nos apropriarmos do seu significado, do que de fato significa dirigir a sua oração a um Deus vivo e verdadeiro, a um Deus grandioso, infinito, eterno, um Deus que criou do nada todas as coisas, um Deus que governa como forte todo o universo, que conta as estrelas, que conhece cada uma delas pelo nome, de um Deus que não permite que nenhuma folha de uma árvore caia, sem que seja executada antes um comando seu. Que Deus grandioso é este, que nós nos dirigimos a Ele e podemos chamá-lo de Pai. Você já tomou, meus irmãos, você já percebeu da propriedade que significa isto? Chamá-lo de Pai. Estas palavras foram dirigidas primeiramente aos discípulos de Jesus que se reuniram à sua volta quando ele inicia o seu sermão do monte. Mas à medida que ele vai trazendo os seus ensinamentos, a multidão vai fluindo e as pessoas estão ali também ouvindo. Em alguns momentos antes, Jesus vem falar a respeito da religiosidade daqueles homens. Os judeus eram muito religiosos e o seu público era em maioria de judeus. Pois bem, ele dirige então as suas palavras àquele grupo, combatendo a religiosidade vazia, a religiosidade de aparência. Nos versos anteriores, Jesus condena aqueles que fazem as coisas, que executam a sua justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. E fala a respeito daquele que dá a esmola, que a mão direita não saiba o que faz a esquerda, para que a esmola fique em secreto, e o teu Pai, que vem em secreto, te recompense. Jesus também fala a respeito da oração. A oração é um instrumento que Deus nos concedeu, a fim de que pudéssemos conversar com Ele. Oração de gratidão, oração de súplica, oração de contrição. Foi o Senhor quem nos concedeu este acesso e nos ensinou a manter com Ele um diálogo muito franco e aberto. O livro dos Salmos é um livro que está recheado de orações. Orações como esta que nós declamamos aqui no Salmo 42, de um homem que rasga o seu coração diante de si mesmo e diante do seu Deus e pergunta: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o Deus meu e Rei meu. Uma oração que nos dá um canal de comunicação com este Deus. Pois bem, aqueles homens se esmeraram tanto na oração, que transformaram a oração como um emblema, como uma medalha da sua própria espiritualidade. E então Jesus condena essa religião de aparência. Quando orardes, não serei como os hipócritas. Como eram os hipócritas? Gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Jesus, em seu ministério, condenou esta religiosidade que constrói uma aparência de santidade, quando na verdade o coração, o seu interior está oco e sem nenhum conteúdo. Chamou os fariseus de sepulcros caiados. Por fora, uma aparência bela, bonita, no entanto, que escondiam uma podridão. Condenou aqueles que procuravam limpar o exterior do copo quando permitiam que o interior, a parte mais importante, estivesse suja e contaminada. Então ele condena esses homens que vivem uma religião, uma religiosidade fria, vazia, uma religiosidade de fachada, uma religiosidade de hipocrisia. E fazem isso através também da oração. E ele diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará.
E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim. E então Jesus nos apresenta um modelo de oração, no qual nos ensina que nós podemos dirigir as nossas palavras diretamente ao nosso Deus, chamando-o de Pai. E esta é a relação que eu gostaria de trazer à memória de vocês, destacando 3 relações que nós precisamos resgatar com o nosso Deus, chamando-o de Pai. E no final, dizer que esta oração ela será franqueada a todos os filhos. Então você saberá se você pode ou não fazer esta oração, e se você deve ou não fazer esta oração. A primeira palavra que eu gostaria de destacar nesta relação paternal é a palavra reverência. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É o reconhecimento que é atribuído a um Deus eterno e santo. Os olhos de Isaías viram o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e os querubins e serafins voando ao seu redor, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías, caindo em si, reconhece que está diante de um Deus que é santo e ele é um ser impuro. E a Bíblia fala a respeito da santidade de Deus, cujos olhos não podem ver o mal. De um Deus que é perfeito em seu próprio ser, autossuficiente, um Deus puro, um Deus completamente isento de qualquer tipo de corrupção, um Deus que é perfeito em essência e é perfeito também em toda a manifestação do seu ser nos seus relacionamentos. Quando nós nos dirigimos a este ser, chamando-o de Pai, não podemos nos esquecer jamais que este Pai é santo, Pai santo. E quando nós expressamos isto com convicção, com conhecimento e entendimento, nós não temos como não nos reconhecer pecadores, dependentes e carentes da sua graça e bondade. O salmista fala que nós devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade. A santidade do Senhor é o seu próprio ornamento. Ele é um Deus perfeito e infinito. E Ele então nos concede um acesso de chamá-lo de Pai. Mas ao se ajoelhar diante dEle, lembre-se que Ele é santo. Prostre-se diante dEle com toda a reverência, com todo o temor. Este é o Deus que é santo, é o Deus criador de todas as coisas e que também nos criou. Quando nos inclinamos perante Ele, que tenhamos toda a intimidade de um filho que se comunica com o Pai. Eu tenho certeza que você não recebe ao chegar em casa do trabalho nenhum tipo de documento, um protocolo, uma solicitação por escrito do seu filho para falar com você. Talvez você mal feche a porta e coloque a sua pasta ou a sua mochila no chão, você já seja abordado por um salto e um abraço lançado ao seu pescoço de uma criança que a aguardava ansiosamente. E você pode ser o diretor de uma grande empresa, você pode ser o presidente de uma grande instituição, mas aquele garoto sabe que aquela pessoa, por mais importante que ela seja lá fora, dentro de casa, é o seu pai. Então não tem protocolo. A intimidade lhe permite lançar-lhe ao pescoço e encher-lhe de beijos, sujando a sua camisa, mesmo ele voltando do futebol. Assim é que um filho faz com seu pai. E Jesus traz esta imagem, uma imagem que era muito própria daquela época, para mostrar que com Deus nós temos essa intimidade. Ele é o Criador, Ele é o Onipotente, Ele é Yahvé, mas Ele é Pai. Talvez para o judeu nunca houve um direcionamento tão próximo deles para com o seu Deus, como expresso nesta palavra. Tanto que o próprio Jesus dirige as suas orações dizendo Abba Pai, que quer dizer Paizinho querido. Uma palavra de intimidade, uma palavra de lá de casa. Pois é assim mesmo que Jesus nos ensina a orar, iniciando a oração com essa expressão, Pai. Não é alguém distante, é alguém próximo. Não é um estranho, é alguém íntimo.
Mas quando nos inclinamos para dirigir a este Pai a nossa oração, não nos esqueçamos que devemos a Ele toda a nossa reverência. Nós vivemos dias assim também. Não está longe, eu sempre gosto de fazer essas referências, não sei se é saudosismo ou se faz parte dessa nossa vida. Vamos envelhecendo e nos tornamos cada vez mais visitantes de museus. Não sei, mas eu sei que é bom fazer isto. Lembrar daquela imagem, né, de um pai que senta-se à mesa e todos estão à sua volta, aguardando ouvir o que ele vai falar, aguardando que ele pegue o melhor pedaço do frango, autorizando os demais depois a disputar os outros pedaços, mas aquela expectativa, aquele respeito, aquele cuidado com as palavras na presença do Pai. Quantas e quantas vezes nós não podemos observar essas relações, os filhos contando histórias e piadas, e falando de todo jeito, e apresentando todo tipo de detalhe, mas quando o pai se aproxima, as palavras são mudadas, o discurso é rebuscado, algumas coisas são melhoradas, porque temos que ter respeito para com o nosso Pai, chamando-o de Senhor, pedindo a bênção. Eu tive a oportunidade de viver esses dias também e observar isto na nossa família, principalmente em relação ao meu avô, e trago na memória esta referência de reverência que devemos ter ao Pai. Pode ser íntimo quanto for, mas sempre será o nosso Pai. Sempre haverá o momento de perguntar, de esperar, de ouvir, aquela expectativa respeitosa de uma autoridade atribuída naturalmente, conquistada por aquilo que se faz, aquilo que se vive e aquilo que se vive. E desta maneira, meus irmãos, nós somos ensinados a nos dirigir a Deus, o Deus eterno, todo-poderoso, incomparável, único e verdadeiro Deus, chamando-o de Pai, mas guardando no coração toda a reverência possível. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Quão sério é este Deus santo, que só permitirá em sua presença aqueles que se fazem e se tornam santos. Reverência. Em segundo lugar, obediência. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Não existe nenhum ser que resista e que se oponha à vontade de Deus. A Bíblia fala isto: agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? Quem se levantará contra o Senhor dos exércitos? Quem é capaz de enfrentar aquele que com a sua voz troveja sobre os mares, que despedaça os cedros do Líbano, que faz trovejar os céus, que tumultua os mares? Quem poderá se levantar e colocar-se diante deste Deus, que é imbatível, invencível? Pois bem, todas as ordens do Senhor são executadas, mas Deus estabelece com o seu povo uma relação particular e pessoal, em que exige deles a obediência voluntária, contrária da atitude rebelde, egoísta de Adão no Éden. Adão, que foi o nosso representante. O Senhor criou todas as coisas e as compôs para colocar nelas o homem, e ali deu a ele a ordem de gerenciá-las, de desfrutar de toda a sua potencialidade, contudo com uma restrição, que da árvore do conhecimento do bem e do mal não tocasse o fruto, não se alimentasse daquele fruto. No entanto, de uma forma resoluta e decidida, Adão e Eva comeram do fruto que Deus havia proibido. E eles então pecaram e foram separados de uma comunhão plena e perfeita com Deus. Meus irmãos, quando nós pecamos, não é por acidente, nem é por indução. A execução do pecado é fruto da nossa decisão. Nós fazemos aquilo sabendo o que nós estamos fazendo.
Pode ser que você se envolva de maneira tal com a situação, que chegue em um estágio, em um determinado nível, que você perde o controle das coisas, perde o senso. No entanto, houve um momento em que aquilo poderia ser dominado, que aquilo ali poderia ser extirpado da sua vida, da sua rotina. Um homem ou uma mulher que resolutamente decidem se separar da sua casa por um ato de adultério, não foram levados por uma força que ele não pôde controlar. No entanto, foi simplesmente o permitir de que pouco a pouco o seu coração fosse seduzido e ao mesmo tempo as suas forças fossem arrefecidas, para que naquele momento ele perdesse o tino e tomasse uma decisão tão louca como a que toma. Então nós somos os responsáveis pelo nosso próprio pecado. Todo pecado tem a assinatura do seu autor. Tanto é que nós não podemos ficar nos excusando, jogando a culpa em outro. Não, temos que assumir: eu pequei. As nossas orações de confissão incluem sempre a primeira pessoa do singular. Você vai encontrar muitas orações de confissão de pecados na Bíblia e confissões coletivas, mas em todas elas há a inclusão do próprio nome daquele que dirige a oração. Neemias, Daniel reconheceram que o povo de Deus, o povo de Israel, pecou contra o seu Criador, mas ele diz: nós pecamos, temos cometido pecado contra ti, porque o pecado é meu, a transgressão é minha, o ato de irreverência, de rebeldia, partem da minha própria decisão, do meu coração. Por isso que Deus estabelece conosco uma nova relação, uma relação agora restaurada e restabelecida de obediência. É pelo Espírito Santo de Deus que nós nos tornamos capazes de obedecer a Deus. E é isso que Ele requer de nós. A expressão de amor mais profunda e mais significativa que podemos apresentar para o Senhor é a nossa obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é aquele que me ama, diz o Senhor Jesus. E aquele que me ama é também amado por meu Pai. Por isso que nesta relação, quando Deus nos permite chegar à sua presença e chamá-lo de Pai, Ele requer de nós obediência. Porque é assim no nosso tempo também. Se o pai não tiver autoridade de educar os seus filhos, e se os filhos não entendem que devem ao pai a obediência, a relação está quebrada e completamente distorcida. Não há uma relação filial, porque o pai está ali, uma das suas funções é educar os seus filhos, e a melhor maneira de fazer isso é estabelecendo limites, estabelecendo direções, dando formas de viver, transmitindo experiência. E para fazer isso é necessário que os filhos lhe obedeçam. E se em nosso lar nós precisamos tanto desta relação, quanto mais na nossa relação com Deus. Você que é pai, certamente você vai saber a importância e como é rico na sua casa em você perceber que os seus filhos lhe obedecem. Não só na sua presença, mas também quando estão longe de você. Não só diante dos seus olhos, mas também mesmo quando estão distantes e você não pode vê-los. Às vezes nós percebemos isso nas crianças, né? São uns anjinhos na frente dos pais. Agora lá no departamento infantil, com as professoras, elas sabem as corridas de 100 metros, né? Os futuros campeões de atletismo aí, os arremessadores de peso, né? Infelizmente acertam a janela ou o rosto do amiguinho, aquelas confusões. E quando o pai vai buscar, está lá aquela criança plácida, né? Tranquila. E às vezes o inverso também acontece. Mas como os pais querem a cada dia que os seus filhos lhe obedeçam, porque sabem, porque requerem deles algumas coisas, da responsabilidade, da experiência, da vivência. Ora, hoje aqueles que têm boa memória, eu mais uma vez me reportando à memória,
e quando tem um filho adolescente, vão ter que se lembrar que também um dia foram adolescentes. Mas nem por isso você precisa ser uma pessoa que dá ao seu filho todo o espaço. Não se deixe, levar por essas questões. Estabeleça limites, mesmo que os limites que lhe foram impostos na sua adolescência não lhe foram muito agradáveis. No entanto, não negocie, estabeleça limite com seus filhos. Mas lembre com franqueza, com sinceridade, das consequências de decisões mal tomadas, de precipitações, daquela consciência de que eu fiz 15 anos, já posso governar o meu mundo. O mundo é tão grande, falta tanto tempo ainda para você aprender. E você sabe disso. Quantas vezes você, entre aspas, quebrou a cara, porque você já se governava. Meu pai é um quadrado, ele não sabe das coisas, é ultrapassado, e não tem upgrade para fazer nele não tem mais jeito, tem que aposentar, é um CP500, e aí vai viver segundo as suas próprias decisões, e depois voltam marcados, feridos, machucados, humilhados pelas lutas da vida, e nem todos conseguem muitas vezes voltar a tempo para as correções. Então você que é pai, que tem boa memória, certamente você poupará o seu filho desses fracassos e vai compartilhar com ele, em uma conversa muito franca e honesta e sincera, como é importante, mesmo nesta fase tão difícil, você se colocar sob a obediência de autoridades e principalmente a sua própria autoridade, a autoridade de pai. Pois bem, da mesma maneira o Senhor nos aproxima dele, concedendo-nos a oportunidade, o privilégio de chamá-lo de pai, mas nos chamando a atenção que devemos fazê-lo com reverência e em pronta obediência. E em terceiro lugar, esta oração também nos ensina que nós precisamos nos aproximar desse Deus, em uma atitude de dependência. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É o pão nosso de cada dia que é dado no dia da necessidade. Esta é a ideia de que basta a cada dia o seu próprio mal, mas a cada dia o Senhor tem cuidado e tem suprido das nossas necessidades. É um Deus que supre o nosso coração, espiritualmente e materialmente. Por isso, meus irmãos, nós somos chamados para viver na dependência deste Deus. E no aspecto material, até mesmo o alimento nos é outorgado como resultado desta relação entre este Deus, que é o Deus de toda a provisão. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas também fala, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E meus irmãos, eu quero lhes perguntar, se nós só fôssemos perdoados por Deus, na mesma medida em que nós perdoamos uns aos outros, o que seria de nós? O que seria de nós? Quando nós dirigimos a Deus estas palavras, temos plena consciência de que somos alvos da sua misericórdia e da sua graça, porque nós não sabemos perdoar como deveríamos. E se o perdão que necessitamos de Deus dependesse da maneira como nós perdoamos, jamais seríamos perdoados. Como dependemos dele, nós sabemos quão grandes são as distâncias entre duas pessoas que precisam se perdoar. Ela pode estar do seu lado aí no banco, mas a distância entre o seu coração e o dela é muito grande quando você precisa pedir perdão ou quando você precisa conceder o perdão. Nós sabemos disso. Os nossos olhares ficam pesados. A nossa estima é atingida. A nossa liberdade é tirada, a nossa paz, o sossego no nosso coração são retirados, porque não sabemos como nos portar diante da pessoa a quem nós devemos perdoar ou a quem devemos pedir perdão.
como dependemos do Senhor para nos ensinar a verdadeiramente perdoar. E quando nós entendemos que precisamos executar este perdão àqueles que nos têm ofendidos, precisamos clamar ao Senhor e precisamos nos reportar àquele que enviou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer em nosso lugar. E entender que Ele nos mandou Jesus, sendo nós ainda pecadores, e o seu Filho foi doado para morrer em meu lugar, para pagar o preço do meu pecado, e na cruz Ele me perdoou. Na cruz Ele me perdoou. Conversando com um amigo ontem à noite, eu estava dizendo, repetindo as palavras de outros, que quando uma mulher ou um homem perdem o seu cônjuge, se tornam viúvos. Quando alguém perde os seus pais, se torna um órfão. Mas quando um pai perde um filho, qual é a designação que tem? Não tem. Pois bem, Deus deu o seu próprio Filho e sofreu uma dor profunda e maior que nós muitas vezes experimentamos em nossos dias. No entanto, Ele fez isso por amor e por aqueles que simplesmente eram seus inimigos. Ele nos perdoou de uma forma perfeita e pura e nos deu este exemplo de forma muito vívida para que nós também aprendamos com Ele a perdoar, como somos dependentes do Senhor para perdoar uns aos outros. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Meus irmãos, diz um filósofo que nenhum ser humano é uma ilha. Mas eu quero dizer que todos nós somos uma ilha, cercada de males por todos os lados. E cada dia mais essas ondas ficam mais revoltas à nossa volta. Vivemos acuados na sociedade hoje, tão violenta, tão desumana, e nos sentimos completamente vulneráveis a todo instante. Vivemos assustados. Só o Senhor pode nos livrar de todos os males. É Ele quem detém o mal na terra. Se Deus retirasse do nosso mundo a sua graça e a sua mão, nós nos destruiríamos completamente, como animais ferozes, atacando o oponente, sem nenhum tipo de consciência, apenas com o instinto de sobrevivência. Mas o Senhor detém a sua mão sobre nós, para que o mal não nos destrua. E a sua graça é depositada não somente no meio do seu próprio povo, mas entre todos os homens. Ele faz chover sobre o bom e sobre o mal, faz com que o sol nasça sobre os bons e sobre os maus. Deus mantém a sua graça sustentando este planeta. Se Deus retirasse a sua mão e esse planeta se deslocasse um pouco mais para perto do sol, tudo se destruiria pelo calor intenso. Mas se qualquer outra coisa fizesse nos desviar do sol um pouquinho mais, afastando-nos dele, tudo seria congelado e a vida não seria possível. Mas Deus sustenta esse planeta no lugar exato para a sua sobrevivência. Ele é quem sustenta a nossa vida. Como nós precisamos de Deus. Não nos deixes cair em tentação, e nós somos muito afeitos a arriscarmos-nos, aproximando-nos tanto da tentação. Mas quando nós nos aproximamos deste Deus, a quem podemos chamá-lo de Pai, temos que nos aproximar conscientes de que dependemos dele em tudo do nosso viver. Em tudo. Por isso Paulo fala que nós devemos colocar diante dele todas as nossas necessidades, todas as nossas ansiedades. Pedro também fala, lançando sobre ele as nossas necessidades, porque ele tem cuidado de nós. Ele é o Deus de toda a provisão. É o Deus que no alto do monte segurou a mão de Abraão quando este imolaria o seu próprio filho, para dizer: você não precisa fazer isso, porque alguém vai fazer isso no seu lugar. Alguém dará o seu próprio filho como sacrifício, mas não será você, serei eu. E ali naquele monte Abraão diz: Jeová Jireh,
o Senhor proverá. E Deus proveu aquele que morreu em nosso lugar, que foi imolado no altar para derramar o seu sangue, para nos purificar de todo o pecado, porque o salário do pecado é a morte, e por meio de Jesus Cristo Deus nos livrou da morte, e tudo foi feito por Ele. Dependemos dEle sempre e em todas as coisas que dizem respeito ao nosso viver. E quando nós nos aproximamos desse Pai, devemos chamá-lo de Pai com esta consciência de dependência. Não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que é a vez de comer, quanto ao que é a vez de vestir. Ora, olha, os pardais, as aves nos céus, não trabalham, mas você não vê as aves morrendo de inanição. Olhe para os lírios do campo, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como nenhum deles, e amanhã elas serão lançadas no fogo. Quanto mais vocês, homens e mulheres de pequena fé, o que o Senhor não fará para cuidar de vós? Não andeis ansiosos, dependam do Senhor em todo o seu viver. Mas como eu falei no início, meus irmãos, esta oração é iniciada por esta palavra preciosa: Pai, Pai nosso. Mas essa palavra só pode ser usada por um filho legítimo. Paulo diz que há o filho legítimo e os bastardos, que tentam se fazer por filhos, mas não são. E então eu quero dizer, meu querido irmão, que você deve buscar a cada dia viver neste relacionamento com Deus, chamando-o de Pai. Mas é necessário uma coisa. O evangelista João diz que Jesus Cristo veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Ali os seus eram judeus, que conheciam toda a história, que sabiam das promessas, sabiam que o Messias viria, e quando ele veio, não o receberam, o rejeitaram, o desprezaram. Ouviram Jesus pregando, viram a Jesus fazendo sinais e maravilhas. No entanto, com os corações endurecidos, rejeitaram o Filho de Deus. Mas os seus não o receberam. No entanto, Deus, pela sua graça e dentro do seu propósito pré-estabelecido, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Este versículo que está no Evangelho de João diz que existem dois tipos de pessoas: as que não o receberam e as que receberam. Homens como nós. Todos eles foram criados por Deus, mas apenas um grupo deles se tornou filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Por isso que esta oração ensinada por Jesus não é um memento ou uma reza, ou mesmo um amuleto. É uma oração que traz na sua essência um relacionamento profundo, íntimo e verdadeiro, de homens que foram feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no nome de Jesus. Porque em Cristo nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Ele. Esta oração pertence aos filhos. Mas todos que recebem Jesus podem se tornar filhos. A porta está aberta, o convite é feito, o acesso é franqueado por meio de Jesus Cristo. E somente por meio dele, você poderá se aproximar de Deus como verdadeiro filho e recebê-lo como verdadeiro pai, com toda a reverência, em pronta obediência, em total dependência. E meu querido irmão, eu quero então terminar dizendo que independente da imagem que você tenha de pai, volte-se para a imagem que o próprio Deus desenhou de si mesmo, quando nos convidou a participar da sua casa, a entrar
em sua presença e chamá-lo de Pai. E não é presunção se levantar e dizer, eu sou filho de Deus. Não, é simples. A saber os que creem no nome de Jesus. E se você assim o fez, você tem a certeza de que Deus é o seu Pai. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que de fato somos filhos de Deus. O mesmo João, que disse que todos aqueles que creem no nome de Jesus recebem o poder de serem feitos filhos de Deus, ele mesmo diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Então, meu querido irmão, nessa noite eu quero dizer para você que se você, por meio de Jesus Cristo, você se aproxima de Deus, você pode chamá-lo de Pai. Se Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, você é verdadeiramente um filho de Deus. E se o seu coração se cala nesta convicção, eu quero exortá-lo, eu quero reanimá-lo, eu quero incentivá-lo a resgatar este relacionamento com o seu Pai, com o seu Deus. Com toda a reverência, com todo o temor, com toda a devoção, em pronta obediência, na sensibilidade de ouvir a sua voz e de estar pronto para executar o seu querer, e com esta disposição de depender dele e de entender que ele tem provado que é um Pai amoroso, que é um Pai presente, que é um Pai perdoador, que é um Pai perfeito. Ora, quem é o filho o pai que um filho lhe pedindo pão lhe dará pedra, ou lhe pedindo um peixe lhe dará uma serpente? Vocês que são maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai não vos dará todas as coisas, não vos dará o seu próprio Espírito. Portanto, reate os laços. Talvez de uma forma simbólica, faça neste dia dos pais um momento de restabelecer com o seu Pai eterno, o Pai celestial, estes laços que estavam rompidos. Nesta noite mesmo, apresente-se diante dele e, como oferecendo um presente que não teve que ser caro, que não pôde ser planejado, calculado, mas que é a única coisa e recurso que você tem para oferecer, a sua própria vida, restabeleça o seu relacionamento com este Pai e faça essa oração com outra atitude e conduza a sua vida de outra maneira. Eu quero dizer que Deus é o Pai nosso. Amém.